A China recentemente deu uma injeção de confiança em todos os mercados ao redor do mundo, baseado no seu mega pacote de estímulos, né, que eu já falei em capítulos anteriores. Mas agora veio um outro pacote que não se via há muito tempo, que envolve os seus 6 principais bancos. Então a gente sabe ali que os maiores desafios da economia chinesa, que foram bastante ditos, né, são real estate em relação ao mercado imobiliário, né, com a perda forte de valor, e a China já veio agindo nesse sentido. Também teve a questão do mercado de ações, né, na bolsa de valores, que em princípio não é muito considerado como importante na China, mas que também teve um grande estímulo que trouxe ali muito capital para o mercado, fazendo uma subida extraordinária, mas que agora apresenta bastante volatilidade. Mas o principal problema é o consumo interno dentro da economia chinesa, né? Então o governo vem tentando várias formas, ele está fazendo literalmente um bombardeio de estímulos para poder resolver esse problema, porque a China sabe que isso é crucial para poder garantir o crescimento chinês que todo mundo quer, não somente a China, mas o resto do mundo. Então, recentemente, o governo chinês anunciou, mas de forma mais discreta, um plano de recapitalização para os 6 maiores bancos do país. Então eu quero compartilhar aqui com você alguns artigos da Bloomberg, que foi falado também pelo Jeff Snyder. Então o que a gente sabe sobre o plano até agora? Então o montante total de injeção seria de 1 trilhão de yuan nos seus 6 maiores bancos estatais. Então a gente estaria falando aí do Banco Industrial e Comercial da China, o ICBC, o Banco de Construção da China, o Banco Agrícola da China, né, o Bank of China, né, o banco principal da China, o Banco de Comunicações e também o Banco Postal de Poupança da China. Então cada um desses bancos receberia mais ou menos ali 100 bilhões de yuan, mas não se sabe ainda exatamente se vai ser isso, se vai ser mais. Agora, como é que vai ser financiado tudo isso? Então, o plano que foi feito, ele vai ser financiado pela emissão de novos títulos soberanos especiais, que vão servir para fornecer ali os fundos de recapitalização necessários para reforçar o balanço desses bancos, né, o seu balanço patrimonial. A finalidade oficial, digamos assim, né, o que foi declarado, é fortalecer a capacidade de capital dos bancos para apoiar a economia real, mas o motivo ali um pouco oculto, que foi até falado pelo Jeff Snyder recentemente, o que também assola bancos americanos e bancos europeus, que é um pouquinho do colateral que está nesses bancos, né? Então existe uma grande possibilidade, né, que é difícil você ver exatamente onde está o problema, na mitigação de riscos financeiros, ou seja, como os bancos vêm agindo em relação ao seu crédito. Então, assim, quanto menos os bancos estão afim de emprestar para outras pessoas, mais isso significa que você tem um problema de balanço, ou seja, você tem uma quantidade muito grande de títulos que, se forem vendidos agora e não carregados até a maturidade, eles vão arcar em grandes prejuízos. Então é aquela bomba de prejuízos não realizados. E isso é uma coisa que é praticamente uma tendência no mundo inteiro. Os Estados Unidos também têm exatamente o mesmo problema. Isso sugere que seja o caso também nos bancos chineses, porque é um tipo de injeção de capital que não acontecia numa larga escala dessa forma, a não ser na crise global de 2008, né, que foi uma crise monetária, né? Quem acompanha aqui os meus conteúdos do domingo sabe do que eu estou falando. Não foi uma crise financeira, mas monetária. E antes disso, a China, só nos anos 90, a China enfrentou uma crise bancária significativa nesse sentido. Então, é bastante interessante a gente ver esse tipo de estímulo sendo feito pela China. Então, o Jeff Snyder até passou uma coisa interessante, né? Porque assim, é difícil você, numa posição como essa, anunciando, né, você como líder na China, dizer que o problema seria os empréstimos que não estão sendo performados, né, que a gente chama de non-performing loans, ou seja, um grande problema de você expandir o seu balanço, porque isso pode refletir a má decisão nas compras de ativos no passado dos bancos, fazendo com que eles estejam extremamente apertados por agora. Então você vai
obviamente, dizer que, de uma forma mais genérica, e aí que entra sempre a questão da narrativa, de que as coisas estão difíceis e a gente está dando um empurrãozinho para os bancos para que eles possam emprestar mais para a população para poder estimular o consumo, né? Essa que é a grande expectativa disso. E aí, o mais interessante é você avaliar um pouquinho o que acontece em relação à reação do mercado, dependendo praticamente totalmente de todo esse tipo de estímulo. Então, se você olhar nas últimas semanas, você teve um primeiro estímulo que causou uma reviravolta, a bolsa virou assim, todo mundo começou a falar, vamos investir de volta na China. A China voltou e a bolsa de valores literalmente explodiu. Só que agora você está vendo uma volatilidade um pouco maior, porque isso mostra que tá todo mundo ali pensando naquele curto prazo, né? Então tá todo mundo focando no curto prazo. Se você tem um estímulo, maravilhoso, vamos fazer a bolsa subir. Se você não tem estímulo nos números que eu achava que você ia fazer, ou você não dá uma continuidade maior para aquele tipo de estímulo que eu achei que você fosse fazer, aí imediatamente você já tem uma queda na bolsa e começa a vir uma volatilidade, já fica uma coisa... se você parar para pensar, é muito engraçado, porque você vê exatamente a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos, com todo um calendário de você ter ali vários discursos do Fed ou de um escritório regional do Fed falando... meio que amaciando a expectativa do mercado em relação aos cortes. A China, ela está começando a fazer uma coisa cada vez mais parecida. Então, para o país que tem aquela, pelo menos a grande narrativa de que a China age de forma completamente diferente do Ocidente, você não pode levar em consideração o pensamento, você olhar a economia oriental com as lentes ocidentais, porque afinal de contas a China tem um conhecimento milenar e ela sabe como ela vai agir, ela pensa muito mais em longo prazo, mas ao mesmo tempo quando você tem a reação dos mercados que estão literalmente com aquela injeção de dopamina quase em relação a qual vai ser a próxima bomba de estímulo para eu poder pegar ali uma posição, isso demonstra um comportamento cada vez mais parecido com Wall Street do que, de fato, uma sabedoria chinesa milenar. É claro que tem vários outros aspectos a serem considerados, né, em relação à estratégia de longo prazo que a China fez, etc. Então aqui eu não estou para falar bem ou mal. Muito interessante, sempre que eu faço um capítulo da China, se tiver qualquer ponto que eu falo sobre uma coisa mais positiva, eu, obviamente, promovo o comunismo, né, e sou ali enviado pelo governo chinês. E se eu falo alguma coisa, um desafio que a China tem, algum problema, obviamente que eu estou errado. Eu sou ali, eu venho do Império Yankee, né? E aí eu venho com toda a estratégia estadunidense, né? Do Império estadunidense que eu quero defender com unhas e dentes. Então é muito importante você sair dessas paixões, desses lados e tentar avaliar os fatos da forma como eles são. Então cada um vai interpretar de uma forma diferente. Mas o real desafio, pelo menos o que é demonstrado pelas ações do que está sendo feito agora, é realmente a grande redução dos empréstimos bancários que aconteceu desde o início de 2023. Então, quando você tem um sistema de crédito, que é exatamente todo o sistema global, incluindo o sistema chinês, ele é baseado no empréstimo. Você precisa criar novas moedas, você precisa criar mais moeda circulante para poder pagar as dívidas atuais, mais os juros. Caso você tenha uma contração, você cria um problema deflacionário, restringe o consumo, restringe o crescimento. E é exatamente isso que a China sabe que ela precisa encarar, só que um pouquinho diferente ali do Fed, ela age de uma forma muito mais contundente, muito mais rápida, porque afinal de contas você não tem aquela separação grande, né, entre tesouro, o Fed, os bancos. Na China é uma coisa muito mais integrada, baseada no governo, então você consegue imediatamente agir ou mesmo coagir, né? Bancos que, por exemplo, fizeram a curva de juros inverter drasticamente na China, e a própria China vem agindo rapidamente também, fazendo uma série de outros cortes de juros sem esperar o Fed de forma alguma, justamente sabendo dessa inversão, mas não expondo ao público, exatamente da mesma forma que o Fed faz, só que numa forma muito mais gradual. Percebe? É interessante você entender um pouco da estratégia. A ação ela é muito parecida, ela difere na intensidade, o pensamento
pensamento é basicamente o mesmo, só que cada um age de uma forma e transmite, esse que é o mais importante, transmite para a população de uma forma diferente. Então ali é o intuito de você mostrar que nós temos o controle, nós estamos cortando a taxa de juros, nós estamos estimulando para o consumo voltar nos imóveis, mas agora nós estamos fazendo ali. Eu não quero criar um alarde muito grande, então não vou fazer ali um mega pacote, um mega anúncio em relação à injeção de quase 1 trilhão de yuan nos bancos. Então, vamos ver como que isso vai se comportar, se isso vai ser tomado como uma excelente notícia ou não pela China, mas o mais importante é você sair das primeiras reações, das primeiras 24 horas em relação aos anúncios, que, por incrível que pareça, né, fica cada vez mais próximo da forma que se age no Fed, também com as narrativas, e aí você tem os traders agindo de uma determinada forma ou de outra, mas a grande questão é, vamos ver os consumidores chineses reagindo, eles começando a comprar mais, fazendo a economia crescer de uma forma interna para não depender mais das suas exportações, principalmente quando você tem todo o Ocidente que compra os produtos chineses, mostrando cada vez mais uma fraqueza da sua própria economia, então a China não vai querer depender disso. Então vamos ver como que essa dinâmica vai se dar a partir de agora, mas fica muito claro que com esse pacote, obviamente a China entendeu que o grande problema e que ela está agindo já para resolver é realmente a sua demanda interna.